O Ceará ele acompanha o padrão do Brasil, né? A gente tem no Brasil hoje uma incidência de câncer de pele, que a gente chama de câncer de pele não melanoma, como em primeiro lugar, então são aproximadamente 30% dos casos, seguidos de câncer de mama, e por volta de 10%, câncer de próstata, 10,3%, e do colo reto, pulmão e estômago. Então, assim, essa é mais ou menos a distribuição dos cânceres mais incidentes e mais prevalentes, tanto no Ceará quanto no Brasil como um todo. O que a gente sabe é que no Nordeste, né, quando você faz o recorte por regiões, o Nordeste às vezes tem uma inversão, então tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata em relação ao restante do país. Isso a gente também assiste. E, sobretudo, a gente se preocupa muito quando a gente fala em medicina preventiva, quando a gente fala numa atenção, quando a gente pensa sobre a lógica de uma atenção primária, é nos casos evitáveis, né? Então, grande parte desses números poderiam ser mudados com um esforço ainda maior. A gente sabe que existe um esforço de prevenção, mas com um esforço ainda maior para de investimentos em atenção primária e em prevenção. Do Ceará, Não tô. há alguma região que tenha números preocupantes ou é tudo uniforme? Eu escuto falar, e eu trabalhei durante 12 anos no Vale do Jaguaribe, entre Limoeiro e Russas, e ainda tenho residência na região. E fala-se Certo. muito em casos em número alto de câncer em algumas cidades, como Quixeré, Limoeiro e no município de Russas e também Tabuleiro do Norte. Procede isso ou isso é apenas especulação, doutor Álvaro? Em parte procede, mas na verdade são lugares que eles têm uma aferição melhor. Então a gente não tem muito como saber em lugares mais longínquos que não tem esses números tão palpáveis, tão aferidos. Então, o que a gente considera realmente de uma forma geral, né? Então, mais ou menos a gente olha de forma homogênea, mas de fato esses dados existem, são reais, mas a gente tem que considerar esse viés de informação, ou seja, existem lugares que coletam bem esses dados vão existir, vão dar como se fosse maior do que os outros, entendeu? Diante do cenário em que o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e da projeção Certo. de mais de 2 milhões de novos casos para 25, como o doutor avalia as políticas públicas para promover o combate, o tratamento e também a questão da prevenção ao câncer, doutor Álvaro? A gente vê no Ceará uma preocupação muito, muito profunda por parte dos gestores nessa questão da prevenção, mas ainda carecem recursos e alocação, recursos, quando eu falo recursos, tanto financeiros quanto de pessoal, para que a gente consiga fazer de fato uma promoção de saúde, para que a gente consiga de fato fazer uma prevenção bem feita, porque como eu estava falando no início, aproximadamente, Luiz, cerca de 50% desses casos de câncer são evitáveis. Então é melhor para a população como um todo a prevenção, é melhor para o Estado como um todo a prevenção. Então, você, para evitar que tenha essa incidência de mortes, esses números que a gente fica realmente triste. Mas a gente percebe, então, para responder a tua pergunta, uma preocupação genuína por parte dos gestores, mas a gente também enfrenta desafios importantes. Um deles é a questão do financiamento, a questão da alocação do pessoal, a necessidade de promover uma integração dessas informações. Você falou muito bem quando levantou esse questionamento aí dos dados. A gente muitas vezes não tem dados tão fidedignos em alguns lugares, então a gente fica um pouco sem parâmetro e às vezes com dificuldade de alocar os recursos adequados e para que haja um resultado, uma reversão desse cenário. Cidadão, a cidadã sair com câncer do município de Icó
e se deslocar a Fortaleza para fazer um tratamento contra o câncer. O cidadão sai da Pedra Branca do Sertão Central, de Milhã, onde tem emissora de rádio, a Sertão FM nos transmitindo, sai de Milhã, a mais de 300 quilômetros da capital do estado, para fazer um tratamento contra o câncer. O câncer já é uma doença avassaladora, que corrói, que mata o homem ou a mulher no âmbito físico e psicológico. E aí uma distância dessa para um tratamento, isso é uma segunda doença, não é verdade, doutor? É verdade, é verdade. É uma preocupação que deve se ter realmente e, como eu falei, alocar adequadamente e tentar realmente chegar a ter essa condição de tratamento de casos assim mais perto. Isso é fundamental, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que seria representa um alento à população poder ter uma assistência mais especializada, mais próxima do seu domicílio. Trata-se do câncer no colo do útero, do câncer na mama, no caso da mulher, o câncer da próstata, o próprio câncer de pele, que é plenamente possível se prevenir, tomando as medidas adequadas. São duas questões que precisam andar juntas: a prevenção e o diagnóstico precoce. O que é que pode ser feito para termos isso exatamente colocado em prática de forma conjunta, doutor Álvaro Madeira? Precisa haver, é importante que haja a criação de redes de atenção bem estruturadas. Então, redes de atenção de saúde bem estruturadas, nas quais esses elos se comuniquem. Então, é importante que sejam criadas estruturas cada vez mais robustas, cada vez mais fortes, nas quais os municípios consigam se articular e ter centros de referências mais próximos. Então, em relação à questão da prevenção, que é, sem dúvida nenhuma, o caminho melhor, é o caminho que os países mais desenvolvidos vêm adotando e percebendo um grande sucesso, é realmente investir cada vez mais na atenção primária, né? Então, assim, eu sou professor muito feliz lá em Canindé. Eu fico feliz porque a gente vê uma faculdade de medicina ali, o que está gerando para a cidade, o que aquela faculdade de medicina está gerando, está promovendo de saúde para uma faculdade, ainda que os alunos não estejam formados, mas só o fato de você ter lá uma alocação de professores junto com os alunos, isso dá realmente vida a essa teoria colocada na prática da prevenção realmente efetiva. A abordagem da linha de tratamento pode ser estendida para o diagnóstico e o acompanhamento de doenças fora da área de oncologia, como existem casos bem sucedidos? Pode. As linhas de cuidado, Luiz, só para você entender e o nosso ouvinte aí entender, são eixos onde você tem lá na ponta aquele que trata o câncer, por exemplo, no caso do câncer, que faz a químio, a rádio, mas que ele esteja em consonância, ele esteja realmente em acordo, ele consiga saber todos os passos desse paciente desde lá da ponta. Ou seja, que as informações não se percam, que haja realmente, que esse paciente não fique perdido, como você muito bem colocou. Sair lá do interior, a mais de 300 quilômetros, chegar em Fortaleza, que articulação ele vai ter, que atendimento ele vai ter lá, como é que esse médico lá de Fortaleza vai ter acesso a esse prontuário. Então, isso aí faz parte de uma linha de cuidado que pode ser e deve ser expandida além dos casos do câncer. Então, a gente tem estudos que mostram outras linhas em cardiologia, em neurologia. Então, cardiologia, aquele paciente tem também, por exemplo, que fazer todo aquele acompanhamento pré. Ele tem que ser cuidado, a pressão dele para que não suba e, eventualmente, em casos mais graves, você chega lá naquela outra ponta em tratamentos mais avançados. Mas com certeza você pode expandir essa questão da linha de cuidado para diversas outras áreas, né? Basicamente essa estrutura de uma rede conjunta e que dialogue entre si, que não fique tão partida. Álvaro, nós tivemos a pandemia da Covid-19. Em menos de um ano, se encontrou vacinas, não uma, várias, para
combater ou prevenir exatamente a infecção do Covid-19. O câncer, uma doença que mata milhões no mundo todo, ou tem matado milhões no mundo todo, da criança ao ancião. Cadê a vacina? Cadê o medicamento para a cura do câncer? Isso está longe, está perto? E por que que não se encontrou até hoje, doutor Álvaro? Boa pergunta. Na verdade, Luiz, são doenças muito diferentes, né? Então, assim, a Covid-19 é uma doença infecciosa, é um vírus, né, que se propagou, como a gente viu. Essas vacinas precisaram realmente acontecer e houve muita luta para isso. Não foi só um ano, né? Na verdade, assim, foi um ano que foi desenvolvido especificamente para a Covid, mas existiam matrizes, existiam já estudos prévios e de fato aconteceu. É diferente, é uma outra doença. O caso do câncer é um crescimento desordenado de células. Muitas vezes você pode ter um componente genético a esse respeito. Então, uma vacina realmente a gente não conseguiria coibir. Então, e por isso essa dificuldade, né? Por isso o que até hoje, eu volto a falar, até hoje o que é realmente, não posso dizer que seja a vacina, mas que seja o caminho é uma prevenção, é você detectar, por exemplo, um câncer de pele precocemente, um câncer de mama precocemente, próstata precocemente. De cólon de reto leva décadas para um tumor de reto ou de cólon se desenvolver, ou seja, dá tempo para que seja rastreado isso. Então, com uma prevenção eficaz, a gente conseguiria ter, imagina só, 50% menos de casos. São milhares de pessoas que poderiam estar realmente sem estar sofrendo dessa doença. Eu quero lhe agradecer pela sua conversa conosco. Fique à vontade, eu vou lhe dar mais 2 minutos aqui do nosso tempo para o senhor ficar à vontade acerca desse tema tão importante, que merece tanto tempo e que eu sei que ele faz com que muitos nos dê atenção nessa conversa. Primeiro agradecer demais aí o espaço, Luiz, muito obrigado mesmo, parabéns aí pelo programa, pela a sua preocupação com a questão da saúde da população, é um tema realmente para mim que me é muito caro, e dizer à população que invista na prevenção, ou seja, hoje em dia, Luiz, cada vez mais a gente fala na importância do autocuidado, então é importante que a gente crie, por isso o teu programa é tão importante, é importante que a gente crie uma consciência nas pessoas, na população que nos está ouvindo, para que procure o seu médico de referência, para que procure o seu clínico lá do posto de saúde, faça seu acompanhamento regular, faça o rastreio quando for indicado de determinadas doenças, porque assim é a melhor forma da gente prevenir e a gente poder viver de forma saudável.